Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma sala de bate-papo. Eu sou a Tanise Rodrigues, a anfitriã de hoje, e teremos a convidada Giane Barcelos para falar sobre os estilos parentais. Giane, se tu pudesse apresentar um pouquinho para nós. Então, eu sou Giane Barcelos, sou estagiária do curso de Psicologia da Faculdade Sezuca INED. E na nossa faculdade nós temos o Serviço Escola de Psicologia, do qual compõe 4 núcleos, e eu faço parte do núcleo jurídico. No núcleo jurídico nós atendemos famílias, casais e terapia individual pela perspectiva sistêmica. Mas então, Giane, o que são estilos parentais? Os estilos parentais, eles são aquele jeito, né, a forma, a maneira com que o pai, a mãe, algum cuidador educam crianças e adolescentes. Então, quando os adultos começam, né, passam a ser cuidadores, eles começam a se dar conta da forma com que eles foram educados, começa a aparecer, até conforme eu vou falando sobre os estilos, vocês vão perceber, eu acho que eu fui educada mais próximo desse estilo, né? Eu educo meu filho dessa forma. Então, é o jeito. E é muito importante que os adultos tenham uma relação de parceria, uma relação de diálogo, uma relação de escuta e combinem, né, a forma de melhor educar as crianças e os adolescentes. E o que influencia essa forma de educar esses estilos parentais? A forma, os aspectos culturais, os aspectos econômicos, os aspectos psicológicos, e eles influenciam bastante, mas também, em alguns momentos do dia, a gente vai ter, por mais que a gente tenha um equilíbrio no estilo parental que a gente desenvolve, que a gente aplica, né, nos nossos filhos, em alguns momentos pode aparecer um estilo durante aquele dia. Por exemplo, eu sou uma mãe que eu converso com meus filhos, que eu ouço o que eles dizem, mas eu chego muito cansada em casa, eu trabalhei muito, estou esgotada. Então, eu posso ter naquele momento uma atitude mais permissiva. Não quer tomar banho, deixa, né? Ou quer esquentar uma comida, vai lá, pega um lanche. Isso tem a ver com uma prática, um comportamento daquele dia. Mas o estilo parental é aquela forma que ela vai aparecer mais constantemente, como uma forma de educar. Tinha mutado meu microfone aqui. E quais são esses estilos parentais? E uma coisa que até a gente não falou, né, Tanise, mas essa coisa da tecnologia, e a gente está falando assim por vídeo, tem muito a ver com a questão da pandemia, do Covid-19 que a gente está enfrentando. Então, às vezes, a gente fala, o microfone está fechado, e é isso, a gente está tentando, né, se adaptar a essas formas tecnológicas. E os estilos parentais, o que eles são, né? A gente vai ver que a partir dos estudos e da pesquisa de uma psicóloga, Diane Bowring, da década de 60, ela consegue identificar 2 variáveis, que é o comportamento e as emoções. Então, nós vamos ter aqui, olhando para o gráfico, né? Nós vamos ter o controle, ali os limites, a disciplina, e nós vamos ter também a parte de afetividade. E ela observou que entre essas 2 variáveis, ela classificou 4 estilos. Então, nós vamos ter o estilo autoritário, o estilo permissivo, o estilo negligente e o estilo autoritativo, participativo ou democrático, que são outros nomes dados para esse estilo. Eu quero colocar um pouquinho de cada um para que a gente possa ter uma ideia, assim, né, de como é cada estilo, como é o comportamento dos pais e o quanto isso afeta as crianças e os adolescentes
quando eu imprimo aquele tipo de estilo. O estilo autoritário, ele apresenta muito controle e pouco afeto. Então, nós vamos olhar ali no gráfico que ele está nesse cantinho aqui, né? Aonde vai aparecer esse pai e essa mãe, que ele imprime muito limite, que ele tem que ser do jeito que ele quer, né? Os filhos obedecem muito, colocam limites muito rígidos. E é importante que a gente destaque que os limites eles são fundamentais para a boa educação dos filhos. O que a gente está falando aqui é que são limites rígidos de pais que eles não solicitam, eles mandam, eles determinam, né? Eles querem que os filhos sigam ordens, são inflexíveis e eles usam punições e castigos. Então, se os filhos não fazem determinadas coisas que os pais solicitam, eles põem de castigo, eles tiram alguma coisa, eles são rígidos nessa parte. Tanto os castigos físicos quanto os psicológicos. E eles castigam e eles recompensam. Então, os filhos, eles acabam desenvolvendo, eles são mais submissos, eles têm mais medo, eles são pessoas que eles não conseguem refletir sobre aquilo que eles querem decidir, porque como sempre tem alguém que fala para eles o que eles têm que fazer, eles têm pouca autonomia, eles têm baixa autoestima. Então, essa forma de educar, ela tem uma falha na comunicação muito importante, né? Porque a opinião da criança ou do adolescente nunca é levada em conta para esse estilo autoritário. A outra coisa é que, geralmente, né, a gente não está falando de uma linha reta, porque nós falamos de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. E quando a Bauer pensou nesses estilos, ela pensou numa forma de funcionamento que vai ser maior naquele estilo. Mas pessoas mudam, né? Pessoas reagem de formas diferentes. Mas os estudos apontam que, geralmente, essas adolescentes na sua fase de adolescência, eles vão ser mais rebeldes. Porque como eles nunca conseguem colocar sua opinião e serem ouvidos, eles acabam se rebelando mais, né? No momento da fase da adolescência. Nós vamos ter também o estilo permissivo. Então, ali no gráfico, né, a gente vai observar que os pais com esse estilo, eles são muito afetivos. Mas eles têm baixo limite, baixo controle. Eles são muito acolhedores, eles se preocupam muito com os filhos, dão muita atenção, mas eles deixam tudo para lá, né? Então, se o filho quer comer uma coisa antes da janta, um chocolate, filho, pode comer, né? Hoje eu não quero fazer tal coisa, não tem problema. E eles funcionam muito dessa forma porque eles têm muito medo de perder o amor dos filhos. São pais que geralmente são muito ocupados, que eles trabalham muito, então quando eles chegam, eles querem deixar os filhos e eles querem compensar os filhos, né? Então, eles são pais que estão sempre dando presentes, né? E eles têm muita culpa por trabalhar demais. Às vezes, são pais até mais velhos que estão cansados ou têm filhos em idades muito diferentes, né? Então, e até apontam, assim, muitas vezes nesse estilo, no permissivo, são aquelas pessoas que elas foram educadas de uma maneira da qual elas não concordam. Então, elas querem fazer de forma diferente e acabam permitindo muitas coisas que não seriam adequadas para uma boa educação dos filhos. E os filhos, por sua vez, eles manipulam, eles percebem que eles estão no comando, né? E aí, quando eles são adolescentes e adultos, eles têm muita dificuldade de acatar ordens, eles têm baixa regulação emocional, baixa autoestima, muitas vezes eles são ansiosos, podem ser depressivos, e eles têm essa questão de apontar algumas coisas assim, até como uma certa infelicidade, porque como eles são atendidos muitas vezes naquilo que eles querem,
eles acabam tendo baixa frustração. Então, nada tá bom, né? As coisas sempre são muito complicadas e eles querem cada vez mais. O outro estilo é o estilo negligente. Então, ali no gráfico, a gente vai ver que são pais que apresentam baixo controle, baixo limite e baixa afetividade. Então, eles podem ser pais até que eles tenham algum tipo de transtorno de personalidade, eles podem ser pais depressivos, ou eles podem ter algum vício. Eles são muito inconsistentes, eles são imprevisíveis, eles são despreocupados e eles rejeitam abertamente os filhos. Sai daqui, não me incomoda, né? Me deixa em paz, porque eles não querem ser incomodados naquela sua forma de viver a vida. Os filhos, por sua vez, eles são muito inseguros, têm uma baixa autoestima, pouca motivação, e a questão da motivação interna, ela é baixa porque eles não são desafiados, né? Esses filhos são muito deixados de lado, eles não têm essa atenção, essa escuta necessária para que eles se desenvolvam. Então, eles vão procurar afeto nos amigos, nos companheiros, em relações sociais. Alguns podem apresentar até atrasos cognitivos e emocionais. Isso é muito importante, né? Porque eles foram muito negligenciados. E isso até às vezes tem a ver com alguma questão até mais física, né? Da alimentação, do sono, da proteção. E aí nós vamos chegar no último estilo, que é o autoritativo, e que a gente vai chamar aqui de participativo e democrático, que são aqueles pais que eles têm o controle e o afeto de uma forma harmônica e equilibrada. Então, eles conseguem dar limites, eles conseguem dar afeto, são pais felizes, são pais que usam do humor e da alegria para contribuir com a educação dos filhos. Eles são pais responsáveis, carinhosos, acolhedores. E os filhos, né, vão ser também mais felizes, vão conseguir ser escutados, vão prezar pelo diálogo. Os limites são bem razoáveis, então, quando os pais colocam algum limite, eles discutem isso, né? Eles conseguem trazer para reflexão. Então, são crianças que vão ter uma regulação emocional melhor, são adolescentes que vão ser mais atenciosos com a família, com os amigos, vão ser mais... eu acho que a palavra é felizes, porque eles conseguem se valorizar e ter essa valorização na sua própria casa. Eles se sentem amados, eles cooperam, né? E tomam decisões independentes, porque eles, como eles conseguem ir pensando sobre as coisas e refletindo, eles conseguem amadurecer e ter essas características importantes para a vida cotidiana. Então, eu passei um pouco, né, dessas informações. É claro que é muito diferente a gente ser pais de crianças pequenas, de crianças um pouco maiores, né, com 10, 11 anos, de ser pais de adolescentes. E isso é um processo. A gente vai desenvolvendo de acordo com aquilo, com a questão de ser, né, pai e mãe. A gente só consegue ser um adulto cuidador a partir de que a gente tem o cuidado com alguém. Então, é um pouco isso. Não sei se ficou alguma coisa que tu gostaria de me perguntar. Eu queria ver contigo se tu tem dicas, né? Assim como tu falou que é um processo e que como ser humanos a gente erra, né? Mesmo não querendo em algumas circunstâncias. Então, se tu tem alguma dica, alguma indicação de que, né, que envolva os estilos parentais. A primeira delas seria ter uma rede de apoio, né? Com parentes próximos, amigos, pessoas das escolas, que procurar, né, educadores que possam fazer parte daquilo que tu acredita como visão de mundo. E é como a gente estava falando ali, é um propósito de longo prazo, né? E muitas vezes os pais, as mães, eles projetam nos filhos ou pensam oportunidade para os filhos daquilo que eles não tiveram.
Mas o fundamental é entender qual é a manifestação do ser do seu filho, qual é a essência desse filho, né? Perceber o que ele gosta, apoiá-lo nas suas decisões, poder ajudar, contribuir a se desenvolver de uma forma saudável. E aí a gente vai poder dizer que quando essa criança ou esse adolescente apresenta um choro constante, irritabilidade, ou até mesmo dores de cabeça, dores no corpo. Claro que pode ser várias coisas, mas uma das questões que a gente pode pensar é poder ver se tem a ver essa manifestação desses sintomas de acordo com o estilo parental que está sendo colocado. E aí é fundamental o diálogo, a escuta, né? E muitas vezes a gente vai poder pensar em pedir ajuda, né? Em ter um atendimento psicoterápico, uma orientação para o casal, para a família. E, assim, mais para concluir, a gente falar que aquilo que a gente pensa e acredita, né, para o mundo, para o cotidiano, é que a gente possa ter crianças e adolescentes mais felizes e que a próxima geração pense em uma sociedade mais solidária. Muito legal te ouvir falar, é muito enriquecedor. Eu queria agradecer a tua participação, agradecer o teu tempo para vir falar com a gente. Deixo aqui a tela, né, com o teu nome e algumas informações que eu acho que são importantes. Então é isso, eu acredito que sim. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, obrigada.